Quem nunca teve aquela entrevista de emprego ou até aquela prova importante que tinha que fazer no dia seguinte e não conseguiu pregar os olhos a noite toda de tanta ansiedade que sentiu? Ou então tinha aquele encontro finalmente com aquele boy maravilhoso, com aquela girl maravilhosa, aquele encontro que você esperava há tanto tempo e finalmente chegou o dia e você fica tão ansioso, tão ansiosa, que parece que vai infartar. Olá, mentes ousadas! Sejam bem-vindos a Mais Ousadamente e eu, Graziele Almeida, estou aqui hoje para falar sobre um tema muito pedido, escolhido por vocês lá nas caixinhas no Instagram, @ousadamenteoficial. Vamos falar sobre ansiedade, que é dito como o mal do século. E aí, você é ansioso? Ou tem alguém na sua família ansioso? Ou você se sente ansioso? Coloca aqui nos comentários para eu ver uma coisa. Eu quero ter noção da quantidade de ansiosos aí que estão aqui assistindo esse vídeo. E hoje a Gra vai explicar de uma maneira muito tranquila, muito didática, e vocês vão conseguir compreender. Mas antes eu te peço calma, tranquilo. Aí você vai pedir calma e tranquilidade para o ansioso, ele tá em tempo de meter a mão na minha cara uma hora dessa. Como, Grazi? Eu não consigo. Antes de começarmos a falar, já vou te pedindo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui para que o YouTube possa disponibilizar esse conteúdo maravilhoso para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, compartilha com a família, vocês vão ver que vai vir uma clareza depois de todo esse programa de hoje. Vocês vão conseguir compreender melhor. Será que a ansiedade que eu tenho, que você tem, é realmente de preocupar ou é algo natural? Então, vamos nessa. Primeiro, para que vocês tenham clareza, eu preciso explicar o que é ansiedade, o que é medo, que estão correlacionados, mas não são a mesma coisa. E o que é uma ansiedade patológica e o que é uma ansiedade natural. Eu vou explicar de forma bem resumida, mas que vocês vão conseguir compreender. Vamos lá. Como eu sempre venho abordando aqui, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade primitiva de nos defender das coisas, das situações que ele julga ser perigoso para nós. Então, ele instala uma programaçãozinha chamada medo, que é para nos impedir no caso de cair em uma cilada, em uma situação que coloque a nossa vida em risco. Então, isso é natural e instintivo do nosso cérebro, de forma da nossa mente inconsciente, uma forma de nos proteger. Então, o medo, ele está correlacionado com o aqui e agora. Por exemplo, eu sei que eu não vou pular de um lugar, um prédio de 20 andares, porque eu sei que se eu pular, eu posso morrer. Então, eu tenho medo, né? É uma cautela, um mecanismo de defesa do meu corpo. Não vou pular porque eu sei que eu posso morrer. Posso não, vou morrer, né? Porque o lugar é muito alto. Também existem outros tipos de medos. Por exemplo, eu sei que tá vindo uma cobra na minha direção e ela é uma cobra peçonhenta, e se ela me picar, eu posso também morrer ou ser hospitalizada. Eu estou diante de um perigo iminente. Então, eu sinto medo, que vai me dar os hormônios que eu preciso para ter fuga, para sair daquela situação que é, no caso, danosa para a minha vida. Isso é natural. Esse medo não é um medo patológico, é um medo que nos previne de nos jogarmos em algumas situações. O medo também está correlacionado com o presente, com o aqui e agora. É algo que está mais perto de acontecer, que eu posso ver o perigo iminente.
ansiedade, ela trabalha com uma porçãozinha de medo, mas de algo que ainda não aconteceu. Então, eu sei que amanhã eu tenho uma entrevista de emprego e eu me sinto insegura, eu acho que talvez eu vá perder. Então, eu sinto medo, isso me sinto insegura e sinto medo diante da possibilidade que a minha mente criou de que eu possa não ser aprovada. E aí eu não durmo, eu me sinto ansiosa, que seria o medo de algo que ainda não aconteceu. Então, percebam, ambos estão o medo envolvido, mas o medo em si é algo aqui e agora no presente, perigos iminentes, os quais eu estou tendo realmente uma visão de que aquilo possa acontecer. A ansiedade natural do ser humano é a insegurança, o medo de algo que ainda vai acontecer. Por que eu tenho esse medo, Grazi? Porque eu tenho memórias de outros momentos que talvez eu fiz entrevista de emprego e não passei. Então, aquela memória de dor, de sofrimento, causou uma insegurança. Então, toda vez que eu serei exposto àquela situação, eu sinto medo de algo que ainda não aconteceu. É a ansiedade. Isso também é natural. Todos os seres humanos viventes na Terra possuem essa ansiedade. Principalmente num mundo em que nós estamos vivendo uma globalização, onde se exige tantos atributos, é pregada essa perfeição, que você tem que saber tudo, que ninguém sabe de tudo, ninguém sabe de nada, só sei que nada sei. Então, gera-se uma certa pressão no indivíduo e é natural sentir esse tipo de medo, ansiedade. Quando que isso se torna patológico, Grazi? Quando eu alimento essa ansiedade por muito tempo, por longos períodos, e isso começa a impactar na minha vida social, na minha vida, no meu convívio, dentro da minha casa, das minhas inter-relações. Isso é patológico, se torna um transtorno de ansiedade. Existem aí pelo menos 7 tipos de transtornos de ansiedade ligada à ansiedade, às fobias. Não vem o caso eu citar isso agora, eu posso até fazer um vídeo depois falando sobre. Mas hoje vamos entender um pouco o que seria essa ansiedade. Quando é que eu sei que eu tenho uma ansiedade patológica instalada? Vamos aos sinais clássicos. Sinais físicos, lembrando que os sinais são efeitos. E essa doença é uma doença clássica daquilo que eu venho falando, que todos os sentimentos causam as doenças. Veja como a ansiedade pode atingir diversos órgãos, causando depois doenças também somatizadas nos órgãos. A pessoa sente palpitação, sensação de falta de ar, sensação de falta de ar, como se não estivesse liso, respirando, aquela taquicardia. Por quê? Porque ela está em medo iminente o tempo todo, ela está o tempo todo com a sensação de que algo muito ruim vai acontecer, ela não relaxa, o coração está sempre yang, gera muita tensão em todo o corpo. Os peptídeos são enviados lá, as célulazinhas, descargas lá nos rins, nas supras renais, para produzir adrenalina. Então, fica o tempo todo em alerta, em alerta. Então, a pessoa vai ter esse comportamento, vai sentir isso, às vezes tremores, dor de cabeça, tontura, e essa sensação, tremores no corpo. E outro sinal clássico que as pessoas não percebem, mas tem muito cansaço. Mesmo que a pessoa não tenha feito nenhuma atividade, tá ali, cansaço, porque essa bomba de adrenalina no corpo o tempo todo ali, a pessoa tá o tempo todo em alerta, a pessoa não consegue relaxar, não consegue descansar. E o que é que isso pode causar? Hipertensão, que já vai estar dando descargas aí enormes.
o sangue, o corpo tem que estar bombeando mais alto, mais rápido. Às vezes a pessoa desenvolve uma compulsão alimentar. Insônia, clássico da crise de ansiedade. Insônia, a mente, meu amigo, não para um minuto. Um monte de pensamento, todos, na grande maioria, negativos. Todos voltados para que algo não vai dar certo, para que algo... E, do contrário do que as pessoas pensam, a ansiedade tem muito aquela coisa assim, da pessoa se sentir não compreendida. Ela, por mais que a pessoa diga assim, não, isso vai passar, eu já passei por isso, vai passar. A pessoa se sente sempre que o caso dela é o pior que existe no planeta, que as pessoas não compreendem nunca o que é que ela tá sentindo, o que é que ela tá passando. Ela tem uma mania muitas vezes de se comparar muito com o outro, porque o outro é equilibrado e eu não sou. Agora nós já temos os sinais clássicos já, psicológicos, comportamental. Como que essa pessoa se comporta? É uma pessoa que se culpa diante de ver, porque ela está sempre se comparando. Se nós nos compararmos, nós sempre nos sentiremos inferiorizados, porque sempre vai ter alguém que você vai achar que é melhor que você. Então, a nossa comparação deve ser com a nossa versão, cada dia melhor, porque ninguém é melhor do que ninguém, cada um é do jeito que tem que ser, e isso que é o maravilhoso na vida. Então, muitas vezes é aquela pessoa que está se comparando muito, se cobra demais, está o tempo todo achando que vai acontecer algo ruim. E, diferente do que muitos pensam, o ansioso, ele não tem só as crises quando tem um perigo iminente. Por exemplo, às vezes existem as crises diante de algumas situações que a pessoa passou, algum trauma, às vezes um assalto, uma situação que gerou muito drama e a pessoa desenvolveu. Mas muitas vezes já foi cessado esse período e a pessoa está assim vivendo um período de tranquilidade externa, para vocês perceberem como isso é algo tão interior. Mas na mente da pessoa, a qualquer momento vai acontecer coisa ruim. A pessoa tem aquele tipo de comportamento de ficar se martirizando pelas coisas ruins, só pensando nas coisas que não deram certo e falando o tempo todo sobre aquilo e pensando que vai ser sempre daquele jeito. Então tem aquelas crenças limitantes ali ruminando na mente que vai dar errado, que aquilo vai acontecer de novo, que você é assim mesmo, que vai dar errado, nem tente. E aí começa aquela coisa de muitas vezes se isolar socialmente, porque não consegue interagir, não consegue estar no meio de pessoas, dá pânico mesmo, dá fobia interagir com as pessoas e estar ali. Então percebam, aí eu já sei que não tem, já tem alguma coisa errada. Porque uma ansiedade natural é algo que vem e passa logo. Mas se eu sinto, eu ia fazer a prova, o meu medo, lembra que eu já falei? Causa e efeito, lei da atração, tudo fazendo um paralelo agora. Tudo fazendo, né? Sentido. A pessoa teve tanto medo que perdeu realmente lá na entrevista. Isso só vai confirmar a crença que ela tinha de que ia dar errado, porque ela mesma acabou atraindo aquilo para ela. Sentiu tanto medo, tanto medo, tanto medo que chegou lá na hora, errou. Aí tem aquela programação, tá vendo? Eu falei. Tudo bem, quando a gente se chateia, se frustra com algo que não deu certo, de algo que a gente achava que podia dar certo e não deu. É natural, depois disso, a gente se sentir mal. Mas aí você fica uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses depois, você ainda está se lamuriando, porque você não perdeu. Aí você se coloca como, meu Deus, um perseguido, né? E aí começa a gerar pânico. Não quer mais fazer entrevista de emprego nenhum, porque já sabe que vai perder. Acha que é marmelada. Fica achando que, nem vou tentar porque eu perco mesmo. E aí começa
a não querer interagir com as pessoas, porque acha que as pessoas são todas mau caráter, porque acha que nenhuma empresa é séria, que toda empresa já tem os favoritos para ganhar na vaga, porque ela nunca ganhou, e aí aquilo vai ruminando na cabeça dela. Aí depois ela começa a se culpar, porque ela acha que tem alguma coisa de errado com ela, e aí ela começa a se inferiorizar por conta disso, achar que não é capaz, e aí começa. E aí daqui a pouco ela não quer mais interagir, ela não dorme mais, pensando o tempo todo naquilo, e a mente tá ali, e a suprarrenais ali, e a adrenalina ali, e quando pensar, meu amigo, tá uma bomba. Vira ali a crise de ansiedade. Eu estou falando por conhecer na pele, porque eu já tive crise de ansiedade, eu já parei na emergência achando que não estava respirando. O coração parecia que eu estava infartando, e não conseguia respirar e aquela coisa toda. Por quê? Porque eu estava vivendo numa fase assim. Geralmente, agora eu vou falar pela linguagem do corpo, né? São pessoas que têm a estima baixa, são pessoas que se cobram muito. Na infância, foram pessoas que não tiveram pais, ou pais ou as pessoas que criaram, tá? Não necessariamente pai e mãe, mas quem criou não teve calma, paciência para explicar as coisas. Muitas vezes eram aqueles pais rígidos que cobravam muita perfeição, que você tem que ser assim, você tem que ser assim, não compreendendo que a criança tem um tempo. Então, às vezes, eram pais muito agitados, muito também ansiosos, também muito assim, que cobravam demais. E isso vai ser somatizado na fase adulta. Quando tiver um estopinzinho, a pessoa começa a desenvolver essa ansiedade. Mas que é a raiz lá, a paciência, para explicar as coisas e você tem que fazer assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. E muitas vezes criou aí uma inferioridade, um sentimento de culpa, uma sensação de nunca dar conta das coisas. E o sentimento que está por trás de tudo isso aí são dois. O medo, que é a raiz mesmo ali, que é a causa maior, e a baixa estima, porque eu não me senti capaz o suficiente para dar conta, fui crescendo do jeito que deu, mas aquela sementinha estava lá. Quando em algum momento da minha vida eu tive minha primeira decepção, isso criou mais uma plantinha ali. Lá um dia, quando me acontece algo um pouco maior, estoura uma crise de ansiedade, que vai mexer nas dores e nas feridas lá, dos meus medos, da minha sensação de inferioridade, de não ter uma estima suficiente para compreender que todo mundo dá aquilo que pode dar no momento que dá, com a consciência que tem para se dar, e que não devemos nos culpar por nada. Se deu errado, se deu certo, foi o melhor que podemos dar naquele momento, e está tudo bem. Agora, com outra consciência, faça diferente. E lá na frente você vai ver que poderia ter feito diferente. Não se dá para mudar aquilo que já foi. E também o ansioso, ele vive muito no futuro. Mas o futuro nem existe. Amanhã, quando você acordar, vai ser hoje novamente. Então, é viver no aqui e agora. Lembrando que quando eu falo que os pais tiveram uma postura, não estou julgando, nem recriminando nada. Eles também fizeram o que eles acharam melhor, o que eles puderam dar com a consciência que eles tinham naquele momento. Isso não nos dá vazão para julgar, acusar os nossos pais. Temos que olhar para dentro e agora tentar o quê? Meditar, olhar para si. Como é que trata a ansiedade? Olhando para dentro de si. Eu vou fazer aqui uma prática num próximo vídeo para ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade. Eu vou fazer esse vídeo, quem quiser. Já temos aqui um vídeo de meditação guiada, 5 minutinhos para iniciante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e fazer 5 minutinhos apenas, que você parar com você,
para se perceber, já vai te ajudar. Lembrando que esse vídeo e o outro das práticas que eu vou fazer vão ajudar pessoas que têm ansiedades naturais ou que estão começando a desenvolver um pouco mais no começo, pode ajudar. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade já instalado precisa de ajuda médica, consultas médicas, acompanhamentos com um psiquiatra, que vai passar medicações ansiolíticas para ajudar. Ter também acompanhamento psicológico com um psicólogo, com um terapeuta, com um psicanalista. É muito importante, mas fiquem tranquilos que tem cura, tudo tem cura. Basta você se dedicar e escolher se amar. Então, sempre é importante a ajuda médica, porque a cura vem também através do outro, contanto que nós nos permitamos experienciar e fazermos a nossa parte também. Então é isso, meus amores, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijos da Gra e até o próximo programa com mais um tema maravilhoso para vocês.